Oi, eu sou a Gabi Ometo e esse é mais um vídeo de diário de uma escritora, um vídeo onde eu vou contando ao longo do mês como está indo a minha escrita, meus altos e baixos de ser uma escritora nacional. E se minha voz estiver estranha, eu tô com dor de garganta, então relevem. E se vocês estiverem vendo que eu tô meio molhada, eu tava bebendo água e virei a garrafa em mim. Começamos bem, mês, né? Eu viajei esse fim de semana, aproveitei, relaxei, esqueci um pouco da escrita e eu acreditei que isso daria uma ajuda, porque a última vez que eu tava com problema de escrita, eu fui viajar e resolveu. Um lado ruim é que não resolveu, o lado bom é que eu não vou precisar fazer uma viagem sempre que eu estiver ruim na escrita. Porém, tá melhorando aos poucos, bem aos poucos, mas é melhor aos poucos do que nada. Pra mim, eu acho que o único jeito de acabar essa onda de eu não consigo escrever é acabando o livro, e essa é a minha meta do mês, acabar, finalmente, este livro. Faltam 5 ou 4 capítulos para terminar, mais ou menos isso, uma quantidade que eu sou humanamente capaz de escrever. Nessas condições, eu não sei, porém, eu acabei resolvendo eu acabei encontrando a solução de um problema, porque no meu livro existem 2 conflitos, o conflito principal da história e o conflito romântico. E esse conflito romântico, talvez eu tenha esquecido de resolver, e aí ficou tipo meio de última hora, meio corrido, e isso tava me incomodando. E aí, sabe aquele momento que você não acha uma solução e parece tudo difícil, tudo complicado? Meu Deus, até que um belo dia me veio uma luz e eu falei, eu posso colocar antes, eu posso resolver o problema do romance deles antes de causar tudo de novo. Eu falei, olha só, e eu tenho o ponto exato pra fazer isso. Eu só vou precisar criar um capítulo e mudar a numeragem dos que eu já escrevi. Olha que maravilha, me senti burra. Eu só tenho que esquematizar ele mais como nos próximos dias, talvez eu não levante muito da cama, consigo fazer isso da cama mesmo, porque vou tirar meu siso. Um minuto de silêncio. Ai, eu odeio. E é o de baixo, então ele me deixa meio baqueada, vou ficar na cama, aproveito e faço isso. Já a revisão, eu também quero terminar essa primeira esse mês, e dessa vez não vai ser um grande desafio, porque eu fiz todo um planejamento extremamente saudável com uma quantidade de páginas que eu sou capaz. A única coisa que eu preciso é seguir o planejamento. O que eu já não fiz nesses 2 primeiros dias, e agora eu vou tirar meu siso. Nossa, a gente começou o mês muito bem, não é mesmo? Falta apenas um capítulo / o epílogo pra mim terminar a história. Finalmente. Assim, hoje eu termino, é só sentar e escrever, porque geralmente meus prólogos têm 2, 3 páginas, não é muito longo, e aí eu vou acabar. Tá bem escrito? Não, sabe? Eu segurei na mão na revisão eu melhoro, e eu fui. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que a história não tá ruim. Não tá ruim não, ela tá meio ruim. Mas ela não tá tanto quanto eu imagino. Porque geralmente nos capítulos que eu escrevo lá no início pra arrumar na revisão, tá uma merda, melhora. Geralmente eles não estão tão ruins quanto eu achei que eles estavam quando eu comecei a escrever, sabe? Depois de deixar a história descansar, você percebe que ela tá boazinha. É claro, precisa de alguns aprofundamentos, precisa de umas partes ser reescrita, e principalmente sempre o final tem que ser reescrito, porque eu sempre termino o capítulo meio torto, não sei porquê. Então, provavelmente, todos esses capítulos que eu tô falando, nossa, tá horrível, geralmente eles não vão estar tão ruins assim, exceto 19. 19 tá ruim mesmo, tá? Mas ele foi o último que eu escrevi. Ai, sabe, eu tava na ânsia de acabar, e no final você já começa meio que resumir as coisas. Junta isso, mais a ânsia de acabar, mais o saco cheio da história. Nossa, tá uma bosta. Honestamente falando, vou melhorar, claro, vou melhorar, mas esse tá ruim. Esse não é o tempo que melhora, não. Então, provavelmente, hoje eu acabo. Queria dizer que, eu vou ficar de folga da história, não vou. Final do mês eu tô voltando nela pra revisar, porque já falei isso, acho que no mês passado, na semana passada, não sei quando eu falei. Eu quero pegar a história toda e fazer essa primeira revisão, que é mais bruta, que é mais mudança no enredo de uma vez só, porque a história não tem meses separando, é horas. O livro 1 acaba em uma noite e o livro 2 começa no entardecer desse mesmo dia, assim, horas se passam. Então, eu passar meses longe da história não vai ser muito bom. É claro que é necessário descansar a história, eu entendo isso, entendo que eu posso ser prejudicada de alguma maneira, mas eu sinto que se eu esperar meses para voltar nessa história, eu vou ser mais prejudicada do que não esperar, então eu escolhi essa opção. Já a revisão, gente, tá indo super bem. Eu ainda tô um pouquinho fora do meu planejamento, mas são uns 14 páginas fora do meu organizamento. Sim, eu estou marcando porque eu decidi que eu não vou começar o novo livro enquanto eu não matar essas páginas que estão me atrasando, porque aí, em vez de ter o horário da escrita e o horário da revisão, eu vou ter um horário só. Outra coisa que eu comecei a decidir fica feio, né? Que eu decidi é que, em vez de ser escrita e revisão, eu vou começar com a revisão,
e depois eu vou pra escrita. Por que, Gabriele, você diz isso? Porque eu sou uma lerda pra publicar, também sou lerda pra escrever, porém, eu sou mais lerda pra publicar. Quer ver um exemplo? Eu já tenho 3 livros escritos para serem publicados. Eu tenho Protagonista 1, Protagonista 2 e a Princesa Raptada, que vai vir depois. Eu não preciso me apressar, me dar tudo de mim pra escrever um 4º livro que vai demorar. O ideal é focar na publicação deles. E eu não vou deixar a escrita de lado, obviamente, mas é claro, gente, a primeira tarefa que eu faço pós-janta vai ter mais energia do que a segunda, então eu prefiro focar mais na revisão. Eu vou assumir pra vocês que outra coisa também que tomou essa decisão é que eu talvez tive um pequeno surto criativo e eu... Não seria um surto criativo, seria um surto de planejamento? Vou resumir em surto, que com certeza foi. E eu meio que planejei o meu ano. Eu acho que foi até novembro, dezembro na revisão, não na escrita. Na escrita eu gosto de mês a mês. E talvez eu tenha gostado do resultado, eu não esperava, achei surpreendente. E eu quero manter isso. De fato, a minha decisão de revisar os 2 desorganizou um pouco o cronograma que eu tinha planejado inicialmente. Eu não vou cumprir minha meta de mandar Protagonista 1 para revisão em outubro, mas não me atrapalhou tanto quanto eu imaginava. E talvez, se eu conseguir seguir nessa meta, e ter grana também, tem essa parte muito importante, talvez, assim, Protagonista 2 não saia antes do 2º semestre, ou pelo menos no início dele, não no fim, quanto eu tava imaginando. Algo que me deixou, vou ser sincera com vocês, extremamente feliz. Eu finalmente acabei a história. Finalmente, eu não aguentava mais. Como eu falei antes, eu falei que eu só ia começar a escrever a nova história depois que eu cumprisse todas as páginas que eu estava atrasada. E então, né, eu fiz isso em 2 dias. Assim, nossa, uma energia, uma vontade de revisar me dominou, assim, que não sei de onde veio o motivo. Dei uma boa adiantada. E se tudo der certo, eu acredito que eu vou terminar no sábado e talvez eu separe o domingo pra responder alguns comentáriozinhos que eu larguei no meio do caminho, ou que eu falei, nossa, eu não pensei nisso e voltei e acabei não arrumando. Então tem uns 3, 4. E esse final, ele tá me surpreendendo muito, porque quando eu escrevi, eu tinha a sensação que ele estava uma droga, uma bosta. Mas a história, ela tá muito melhor do que eu imaginei que ela estava antes. E eu espero do fundo do meu coração que o livro 2 eu tenha esse mesmo sentimento, porque a minha impressão é que ele é horrível. Mas eu acho que não. Eu acho que é exagero meu. E agora vamos falar aqui da nova estrela da minha vida, que é o quê? Minha princesa rebelde. Estou apaixonada por ela. Eu estou atualmente no capítulo 2. Eu comecei a escrever no sábado. Ai, foi tão bom, tão refrescante. Sabe uma coisa gostosa? Porque geralmente a história, depois de um tempo, ela vai começando a ter uns furos, vai começando a cansar. E uma nova história é maravilhoso. E você, iniciante, não fica desistindo por causa dessa sensação, porque senão você nunca vai terminar um livro. Mas terminar um livro e começar outro, ai, maravilhoso. E não abandonar, né? Não abandonem o livro. A não ser que você sinta que é o momento que a história não tá dando certo. Tenho que fazer um vídeo sobre quando abandonar uma história, né? Vou anotar isso. Mas a história tá sendo gostosa demais. Nem parece, assim, que eu tava com super medo de escrever ela, porque eu achei que a história não era o suficiente, não tinha o suficiente. O primeiro livro dela foi super fácil de esquematizar, tudo tava na minha cabeça. O terceiro livro meio que já tá tudo meio encaminhado. E eu tenho a série de monstros, assim, que tá... Sim, gente, 5 livros esquematizados, tudo bonitinho. Consegui escrever ele já, planejar, no caso, não escrever. E a história da Ailey, que é a minha protagonista, ela era a única que eu não tinha tanta coisa assim. Eu tinha um início, eu sabia qual o final dela, e eu tinha umas histórias jogadas no meio que eu não sabia uma ligação. Então eu fiquei com muito medo e falei, pronto, agora, caí na maldição do segundo livro de novo. Eu falei, vou fazer com calma, não preciso me apressar. Então eu pegava assim, escrevia uma cenazinha, guardava, escrevia outra cena, guardava as cenas que eu já tinha pensado. Aí de repente falou, nossa, mas falta uma coisa. Aí eu anotava. Aí um belo dia eu tava inspirada, gente, eu comecei a escrever. A hora que eu vi, eu já estava o quê? Organizando a história na mesa. Então esse medo foi infundado. Terminei a revisão do livro 1 da protagonista e ficou muito bom. É claro que eu ainda vou voltar nesse texto, fazer todas as mudanças mais minuciosas nas frases, mas no seu geral, no seu desenvolvimento, tá muito bom. Eu estou surpresa. Realmente, não esperava que estava tão bom assim. Uma das últimas cenas que eu realmente melhorei e mudei foi uma hot. Porque como vocês sabem agora, eu entrei na fase de sei escrever hot e não sinto mais vergonha. Só um pouquinho. Esse era um texto que eu ainda tava meio envergonhada, meio travada. Ele tinha 2 páginas e virou 6. E tá assim, mais detalhado, tá mais profundo. Acontece no final? Acontece no final, mas vocês vão chegar e falar, uau!
Pelo menos é o que eu espero. Agora, o livro 2, porque eu fiz o que eu falei semana passada. Eu terminei, resolvi os últimos comentários que eu deixei pra trás, e no dia seguinte eu fui pro livro 2. E que caos, meus amigos, que caos. Atualmente eu já revisei 3 capítulos, sendo que um deles estava em primeira pessoa, porque eu estava escrevendo, acho que os contos de Entre Amores e Garras, e são em primeira pessoa. E eu passei direto pro livro 2, eu esqueci que era em terceira. Ou seja, me deparei com um belo comentário escrito, muda pra terceira. E tem um capítulo também que eu mudei de ponto de vista no meio do capítulo, porque não tava fluindo. Eu falei, eu acho que eu preciso de outro ponto de vista. Mudei, fluiu maravilhoso. O problema é que aí eu me deparo com, olha, eu mudei o ponto de vista no meio, arruma. Então esse livro, ele tá muito caótico, ele vai dar mais trabalho. Mas ao mesmo tempo, gente, eu tô com uma neura, porque as páginas estão diminuindo em vez de aumentar, porque esse livro, ele é um pouquinho menor. E eu achei que ele ia aumentar. Porém, eu tô sendo um pouco maluca, assumo. Eu tenho essa neura de que os livros, quando são série, tem que ter o mesmo tamanho. Loucura, eu sei, ninguém pensa isso, mas Gabriele quer, mas ele vai aumentar sim, porque tem os capítulos, principalmente no final, que eu confesso que eu dei assim uma arrasada, uma contada pra ir mais rápido. Teve um capítulo, vulgo 19, que foi mais ou menos assim, entre parênteses. Então, eles fizeram um hot que eu não vou escrever porque eu não estou no clima. Beijo. Então, talvez nesse capítulo aumente. Mas tá sendo meio caótico, não tá tão bom quanto o outro. Ou também, gente, tem esse ponto, né? Eu terminei de escrever ele o quê? Esse mês. Então eu ainda não me afastei o suficiente da história. Talvez não tenha sido uma boa ideia, talvez eu devesse, em vez de ter trabalhado na protagonista, tá trabalhando na princesa fugitiva. Mas agora é tarde demais. Eu já fiz o meu planejamento, estou encantada com o meu planejamento, eu vou seguir ele. Mas eu acho que ele não está tão ruim quanto eu tô imaginando. Mas no momento eu tô tipo, ai meu Deus, que merda, que horrível, socorro. Acontece. Ai, eu tô com uma dor no pescoço também, que eu não sei de onde eu fiz. Eu fui caminhar, não tava. Deitei no sofá, tava. Ai, eu tô com dor de cólico, eu só consigo virar aqui, ó. E agora, enquanto eu faço esse longo alongamento bem devagarinho, porque tá doendo, vamos falar sobre a minha princesa rebelde. Eu disse que eu não ia focar nela, e de fato eu não tô. Nessa semana eu só escrevi uns 40 minutos dela, em vez de 1 hora, como eu sempre faço. O que eu posso dizer, gente? Faltava 2 páginas pra mim terminar o capítulo revisado. Dei prioridades, como eu já falei que eu ia fazer. Porém, gente, ela está uma delicinha de escrever. Ela é leve, ela é gostosa, ela é fácil. Esse final de semana eu escrevi 2.200 palavras. Eu sei que pra muitas pessoas soa pouco, tipo, escrevo isso em um dia normal, mas pra mim é muito, gente. E um desses dias eu estava com preguiça e no outro eu estava ansiosa pra jogar. E mesmo assim, eu escrevi mais de 1.000 palavras cada dia. Ontem, que eu escrevi só 40 minutos, eu escrevi 800 palavras. Tá muito gostoso. Segunda eu dei mancada, segunda foi só 200, mas tipo, sabe, 3.000 palavras nesses 3 dias e 200 assim, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Então, um dia difícil, era um diálogo mais diplomático que eu dei uma travada, então tá tudo bem. E esse foi o momento das minhas protagonistas se conhecerem, né? Elas são, essa é uma história sáfica. Mas por enquanto, gente, as duas são tipo assim, nem aí uma pra outra, tá? Pra você ter noção, a Ailey, que é a minha protagonista, ela nem sabia o nome da princesa, da outra princesa. Ela falou tipo, princesa, que eu esqueci o nome. Oi, tudo bem? Achei essa cena meio engraçada. E agora eu estou o quê? Na cena do baile. Vai ter uma cena mais dorameira. Por quê, né, gente? Estou consumindo. Aliás, os personagens... A minha protagonista, ela é negra, mas a minha personagem é asiática. Então eu tô misturando um pouquinho, por enquanto, de coreano, um pouquinho de chinês, um pouquinho de japonês. Então tá sendo uma misturebinha. Planejo misturar outras culturas asiáticas também, mas ainda não sei como. Estou ainda pesquisando. Mas estou gostando bastante dessa história. E vai demorar um pouco para ela chegar para vocês, mas eu acho que não vai demorar tanto assim para ela ser escrita, porque é uma história bem leve, bem fácil. Eu tô achando que eu vou terminar ela bem antes do planejado, sem eu me esforçar. Eu esqueci de contar uma coisa aqui muito importante que me aconteceu e eu não sei como. Eu esqueci. Gente, eu troquei de pacote Office um belo dia. Eu fui escrever roteiro, né? Abri o Word e de repente fala, você não pode usar o Word. Eu falei, oi? Porque essa chave está inativa. Fui tentar fazer o mesmo truque que eu fiz a última vez. Não funcionou. Então agora eu troquei, não uso mais o Microsoft, eu uso o LibreOffice, porque ele é grátis. Vai ter gente que vai falar, mas você pode usar o grátis online da Microsoft. Posso, na verdade, para algumas coisas eu vou usar. Como, por exemplo, fazer a parte da busca. Eu não gostei muito do sistema de busca do LibreOffice, mas eu não quis usar o Microsoft
360, que é de graça, porque ele é online. E eu já fiquei uns 4 dias sem internet. Eu ficaria 4 dias sem escrever nada. Então, gostei de ter o LibreOffice. Ele é um pouquinho diferente, mas eu ainda tô me adaptando. Mas não é ruim não, tá? É bem fácil. E agora, depois de atualizar vocês, né, que agora eu uso outro aplicativo, vamos falar sobre a protagonista número 2. Eu já revisei 9 capítulos. Eles estão oscilando de qualidade, então alguns estão bons, outros nem tanto. Esses nem tanto vão dar um pouco de trabalho, mas tá tudo bem, gente. A intenção é, os que estão bom eu adianto, os que estão ruim eu tô adiantada, então não vai ser tão ruim assim. Tô revisando todo dia, o que eu tô me orgulhando bastante de mim. E alguns dias tem menos, tudo bem. Mas, gente, é normal falhar às vezes. E Princesa Rebelde também está indo muito bem. Eu achei que eu tava entrando na fase da preguiça, sabe aquele momento de falta de vontade de escrever? Mas não, era só um trecho difícil mesmo. Não era um trecho difícil, era um trecho de uma conversa, mas sabe quando a conversa não flui? Aí eu não tava escrevendo tão bem, mas já passou a conversa, eu já comecei a escrever. Sim, tô gostando bastante da história. Esse trechinho ali não ficou tão bom da conversa, mas... Ai, Lizzie! Ai, mas aí eu mudo. E eu acabei de lembrar também que eu acho que eu vou mudar alguns pontos de vista que eu queria colocar da outra protagonista. Eu não tinha pensado nisso, eu esqueci. Mas por mais que eu passei por esses dias mais relaxados, mais simples, eu consegui completar a minha metinha, que eu não falei aqui em vídeo, mas eu coloquei uma meta de escrita que era de 10 mil, e eu completei com vários dias de antecedência. E juntando com a parte da protagonista, deu quase 15 mil palavras, o que é muito bom, considerando que parte desse mês eu tava escrevendo quase nada por causa da protagonista. Uau, gente, foi muito bem. Eu acho que eu tô numa fase muito boa. Eu nunca produzi tanto, seja revisando, seja escrevendo. Eu nunca fui tão lida, nunca fui tão assistida. E eu acho que nesses aspectos da minha vida tá indo muito bem. O resto a gente ignora. Vamos focar no que tá bom. E esse foi o meu mês. Um mês muito bom, gente. Extremamente bom. Assim, eu não tenho um A pra reclamar. Está tudo perfeito. Maravilhoso. Continue assim, amém. Então, é isso. Agora me conta aqui nos comentários como foi o mês de vocês, que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito para não perder nenhum desses vídeos. Se você já for inscrito, pega o link desse vídeo ou de algum que você gosta de compartilhar para todos os seus amigos. Se você quer estar por dentro de tudo que tá acontecendo, vai me seguir nas minhas redes sociais, onde eu tô atualizando vocês em tempo real de tudo que aconteceu aqui. Se você ainda não conhecer meus livros, todos os links deles vão estar aqui na descrição, tanto pelo empréstimo do Kindle Unlimited quanto pela compra do e-book. E se for comprar os livros, por favor, use o meu link que ajuda bastante o canal. Eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!